Olá! Atendendo ao pedido da nossa fã do canal Valéria Ventura, hoje o nosso assunto é temperos. Vamos dar mais tempero na sua vida. Confira aí. Quem nunca foi ao mercado e ao passar pelas gôndolas de temperos, nunca notou que existem temperos para feijão, caldo para carne, caldo de galinha, caldo de legumes, tempero para arroz, isso fora os temperos secos como noz moscada, pimenta do reino preta, branca, salsinha, cebolinha, enfim, uma infinidade de temperos que você pode utilizar. Mas o que são esses temperos e por que, como utilizar? Na época da sua avó, provavelmente não existiam tantas variedades de temperos prontos quanto existe hoje. E aquela comida era uma comida excelente, era boa, ótima, não sei. A minha cozinhava muito bem. Então, o que acontece? Nós temos vários tipos de tempero no mercado. Na feira, você vai numa feira ao ar livre, você consegue ver vários temperos secos disponíveis ali naquelas barraquinhas de tempero. Todos eles podem ser utilizados. Como você consegue distinguir o que vai ser bom para você usar, o que não vai? Vamos ter uma série de vídeos falando sobre especiarias e outros tipos de tempero, ervas aromáticas, pimentas. Então a gente vai dividir os temperos nessa categoria: temperos industrializados, ervas aromáticas, pimentas e especiarias. As pimentas, elas entram como tempero, por quê? Porque elas são um grupo muito grande, elas não se enquadram em especiarias porque elas podem ser consumidas cruas, com pouca cocção, ou então elas podem ser consumidas secas. Então, como a gente tem o exemplo da pimenta calabresa. Então eu prefiro enquadrar elas todas, de uma maneira geral, no grupo das pimentas, não das especiarias. A principal função de um tempero é agregar sabor na sua comida. Quem nunca viu esse tipo de tempero? Os conhecidos caldos de alguma coisa. Tem infinidades de caldo. Caldo de picanha, caldo de bacon, caldo de carne, de legumes, de galinha. O que acontece? Esse tipo de tempero industrializado, ele agrega sabor à sua comida a um preço alto. Ele possui muito sódio. Então, esse sódio, como qualquer sal que você vai colocar na sua comida, ele vai agregar sabor. Então, o que acontece? A gente pode, sim, utilizar esse tipo de tempero, porém, em quantidade pequena. Por quê? Porque esse sódio, ele vai acabar trazendo mais sal para a sua comida, muito mais. Então, você coloca um tablete inteiro, ele vai uma porção pequena de comida, isso vai sim agregar bastante sabor, mas é como se você estivesse colocando muito sal na sua comida. Não vai ficar tão saudável quanto você gostaria, e talvez você consiga um resultado bem melhor usando ervas ou outros tipos de especiarias. Beleza? O outro tipo de tempero que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Esse tempero a gente vê muito na feira. É uma mistura de vários tipos de temperos diferentes. Pode ver? Aqui eles misturam cebola desidratada, tomate desidratado, enfim, uma infinidade de temperos misturados ali no meio, que também tem um pequeno problema. No caso desse que eu estou mostrando para vocês, eu não sei se pelo vídeo vocês conseguiram notar, ele é meio amarelinho. Então aqui eles colocaram caldo de galinha, o que acaba caindo naquele tempero que eu mostrei anteriormente, que ele tem vários tipos de tempero misturado aqui, mas tem o caldo de galinha que também tem muito sódio. Então o que vocês fazem? Não precisa deixar de utilizar esse tempero, porém utilize com bastante cuidado, bem menos do que você normalmente usaria. Agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados na hora de você comprar um tempero.
Você pode comprar um tempero na feira, você pode comprar um tempero no mercado. Tem várias coisas que você precisa observar. Primeiro, a higiene do local onde você está comprando esse tempero. Se esses temperos ficam muito tempo expostos, como que é a conservação deles, se os potinhos onde eles são conservados são aqueles potinhos sujos, enfim, se eles têm contato um com o outro. Então tudo isso é importante para que você adquira um tempero de qualidade, seja na feira, seja a granel em um cerealista ou seja no mercado. Outro aspecto é a data de validade. Se você vai comprar ele embalado com data de validade, dê uma olhada se essa data de validade não está muito próxima do vencimento. O ideal é você comprar o tempero mais próximo da embalagem possível. Quanto mais fresco, melhor as características dele. Então você consegue comprar um orégano que seja seco. Se você comprar um orégano seco próximo da embalagem, ele vai estar muito melhor do que um orégano que você comprar que está próximo do vencimento. Agora, quanto à conservação das suas ervas e temperos, no caso das ervas frescas, aquelas ervas com folhas mais delicadas, você conserva elas da seguinte maneira: você pode pegar um papel, toalha normal, colocar a sua erva lavada no meio, deixar ela bem acomodada e você umedece esse papel e depois conserva ela dentro de um plástico dentro da geladeira. Por quê? O frio, desculpa, da geladeira, ela pode queimar as folhas da sua erva. Então, assim você mantém a umidade dela e você protege ela daquele vento frio da geladeira. Legal? Você também pode conservar elas, principalmente no caso da sálvia, que ela tem um galho um pouco mais fibroso, dentro da água. Então você coloca um potinho com água, coloca a sálvia e troca essa água todos os dias. Mas o mesmo cuidado é necessário. Você precisa proteger as folhas, senão o frio da geladeira vai queimar essas folhas da sálvia. Tudo bem? As pimentas, eu vou explicar a conservação delas nos vídeos de pimentas. Tá legal? Porque como cada uma tem uma forma de ser preparada, de uma maneira geral elas têm a mesma maneira. Porém, tem diversas formas de se conservar, seja em conserva, seja secando-as, enfim, tem várias formas de se preparar uma pimenta. As ervas secas, é legal você colocar elas em vidros fechados, herméticos e escuros, ou então guardar ela em lugares escuros. Por quê? Para ela não ficar com muito contato com a luz. Essa luz pode deixar essa erva imprópria para uso. Vai perder aparência, vai perder todas as características dela. Então é legal você deixar num potinho opaco, ou então você colocar elas num lugar escuro, um potinho fechado. Bom, mas até agora a gente falou sobre temperos industrializados, ervas, pimentas e especiarias. Mas tem muitos temperos que a gente utiliza dia a dia, como a cebola, o tomate, o alho poró, o salsão, o alho. Então esses temperos eu nem vou falar muito porque está todo mundo muito acostumado a utilizá-los. Quem nunca viu diversos tipos de sais por aí? Hoje em dia a gente tem o sal light, tem o sal refinado, tem o sal grosso, tem o sal rosa do Himalaia, tem os sais especiais temperados. Então tem esse que é de limão com gengibre, tem esse de limão. Então tem diversos tipos de sal para você utilizar. Normalmente esses sais que têm algum tipo de sabor, eles são acrescentados só no final. Então o que acontece? Você está com o seu prato pronto ou está com uma salada, você não vai temperar antes, ou você vai deixar bem sem sal. Para quê? Para na hora que você colocar o seu sal, ele acerta o tempero no final e você consegue sentir o sabor do sal temperado. Mas isso não vale para o nosso sal que a gente vai ensinar agora. Eu vou ensinar para vocês a fazer um sal de ervas. Esse sal,
É super fácil, você vai adorar, você consegue colocar qualquer tipo de erva no meio, você consegue temperar várias coisas com ele. E ainda falando de sal, hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um sal de ervas. Esse sal vai ser muito bom para vocês temperarem qualquer tipo de coisa que vocês quiserem. Desde carnes, assados, legumes ou até jogar em cima da pipoca que você quiser preparar para assistir o seu filme favorito. Aqui eu vou utilizar o sal grosso. Por quê? Eu gosto muito de utilizar o sal grosso porque ele não tem ele não é tão refinado quanto o sal, então eu posso fazer diversas coisas com ele. Ele salga no ponto em que eu gosto, mas você pode fazer também com o sal refinado ou o sal da preferência de vocês. Eu gosto muito mais do resultado com o sal grosso, mas pode utilizar o sal que vocês quiserem. Aqui eu tenho tomilho, ele está em raminhos. No nosso vídeo sobre ervas eu vou ensinar como utilizar o tomilho e outras aplicações para ele, mas por enquanto a gente vai utilizar ele assim. Aqui eu tenho salsa crespa. A salsa crespa ela é diferente daquela lisa, também é conhecido como salsa japonesa, mas é boa também. Aqui eu tenho sálvia, tem alguns raminhos de sálvia. Eu não tinha alecrim fresco, então eu peguei ele seco também. Não tem problema, você pode usar ele seco ou fresco, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho um pouco de orégano, também, mesma coisa do alecrim. Eu não tinha ele fresco, então eu peguei ele seco. Não vai comprometer o meu sal por conta disso, tá? Então como que a gente vai fazer? Essas ervas que tem folhas e caule, a gente vai tirar essas folhinhas. Não tem problema elas rasgarem não, porque depois esse sal vai ser processado, tá? Então você tira todas as folhas da erva que você está utilizando. Aqui, ó, tomilho. Não é muito bom você utilizar o caule, porque o caule, às vezes, ele não tem um sabor muito legal para ficar no seu sal, na sua comida. Então, em ocasiões como o tempero que você está utilizando, é bom não colocar o caule, ou evitar, né? Quando você for colocar tomilho, toma cuidado porque o tomilho ele é muito forte. Então ele pode roubar o sabor da sua receita, tá? Mas aqui, como o intuito é fazer um sal bem aromático mesmo, eu estou colocando bastante tomilho. Legal. Agora eu vou colocar a salsa, não tem problema, os talinhos dela não tem problema você colocar. O alecrim e por fim o orégano. Você joga o sal por cima, dá uma misturada, ele vai ficar assim, parecendo um salseiro. O que acontece? Você daqui, dependendo se você utilizou muitas ervas frescas, você já pode processar ele no liquidificador ou então colocar ele num processador de alimentos. Eu gosto de bater no liquidificador. Por quê? Porque ele fica muito mais fininho para você utilizar. Mas dessa forma que está aqui, eu deixo mais uma semana ele quietinho e depois processo. Aqui eu tenho para vocês o resultado. Depois que você bate ele no liquidificador ou processa, ele acaba ficando esse sal fininho. E esse sal você pode usar para temperar. Tá vendo? Apesar dele ser um sal grosso, depois que você passa pelo liquidificador, ele fica parecendo aquele sal refinado que a gente conhece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje a gente ensinou sobre temperos, forma de conservação, tipos de tempero. Nos próximos vídeos sobre temperos, a gente vai trazer as ervas aromáticas já, logo de início.
Então a gente vai ensinar a conservar e as utilizações mais comuns de algumas das ervas. Então tem uma infinidade de ervas aí para a gente utilizar. Tá? Se gostou do vídeo, dê like, compartilhe aí com seus amigos e continue nos acompanhando para mais dicas culinárias e receitinhas para deixar a sua comida muito mais gostosa. Tá? Eu sou Everton Oliveira e continue nos acompanhando.